até o 32. Quando Paulo, o texto que vocês estão projetando não bate aqui com o que eu vou ler. Atos capítulo 26, versículo de 24 a 32. Eu sei que o texto que aparece lá está certo, é aquilo mesmo, está correto. O que aparece na legenda está certo. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Então vamos ler. A maioria aqui está com a Bíblia aberta. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto: rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. A essa altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam sentados com ele. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem que podia ser solto, se não tivesse para César. Meus irmãos, eu vou primeiro apresentar para vocês aqui alguns dados históricos. Eu julgo ser muito interessante para a gente entender melhor o que se passa aqui neste momento em que o apóstolo Paulo está diante de Agripa II, né? Herodes Agripa II, o único filho de Agripa I e natural de Chipre, foi o último da linhagem de Herodes. O nome dele completo era Mateus Július Agripa, e ele recebeu uma educação real em Roma, no palácio do imperador. Como tinha apenas 17 anos quando seu pai morreu, no ano 44 depois de Cristo, era considerado muito jovem para governar o difícil reino dos judeus. Os judeus davam muito trabalho para Roma, porque eles faziam sedições, eles faziam protestos, eles estavam sempre tentando fazer alguma coisa para libertar a Palestina do Império Romano. Um grupo especialmente que se dedicava muito a isso era o grupo dos Zelotes. O partido dos Zelotes queria arrancar Roma de lá à força e através da guerra, né? Através de matando e assim por diante. Então, de vez em quando, Roma reagia, e a reação de Roma era sempre cruel, era terrível. Por exemplo, na época, na infância de Jesus, talvez ele tivesse uns 8 anos de idade, 9 anos de idade, houve uma sedição. Então, eles atacaram uma armada romana, e aí a resposta de Roma, como foi? Roma crucificou 2.000 judeus ao longo da estrada. E para que todo mundo que passasse visse, é assim que Roma trata aqueles que se levantam contra ela. Então você vê, a situação era muito difícil, conviver com essa situação, era uma situação difícil. E essa era a época em que Jesus estava vivendo, mas agora aqui nós vemos que o Agripa II já é bem depois da vida de Cristo. Então, Cláudio enviou, o imperador romano, ele enviou Cúspios Fados, que nome esquisito, né? Cúspios Fados, como procurador, restaurando dessa maneira a terra dos judeus como uma província romana. Nesse ínterim, ou nessa época, o jovem Agripa continuava a ser útil aos seus compatriotas em Roma, através da influência que ele exercia na corte. Quando seu tio, Herodes de Chalcis morreu, no ano 48 depois de Cristo,
Cláudio concedeu a Agripa a pequena província de Chalcis com a supervisão do templo e o direito de nomear o sumo sacerdote. E aí você pode prever muita corrupção. Quando um político ele interfere na religião e ele tem poder de nomear aqui e ali, a coisa fica muito feia. Esse último direito ele exerceu de tempos em tempos até o ano 66 depois de Cristo. Mas suas nomeações impulsivas ofenderam os judeus. Agripa continuou a residir em Roma, pelo menos durante a maior parte do tempo, até o ano 53 depois de Cristo, quando o imperador Cláudio, em troca de Chalcis, lhe concedeu províncias maiores que anteriormente haviam pertencido a Lisânias e a Herodes Filipe. Mais tarde, o imperador Nero acrescentou importantes partes da Galileia e Pérea, inclusive Tiberíades. Agripa II, ele obteve de Roma a permissão de usar o título de rei. Por isso a gente fala rei Herodes, né? Porque Roma permitiu que eles usassem o título. A vida particular de Agripa nada por escândalos. Sua irmã Berenice, viúva de Herodes de Chalcis, mudou-se para sua casa no ano 48 depois de Cristo e passou a controlar o irmão. O relacionamento incestuoso que se estabeleceu entre ambos era comentado em Roma. Ele estava vivendo maritalmente com a sua irmã de sangue. Para colocar um fim a esses comentários, a Berenice casou-se com Polemon da Cilícia, mas logo retornou ao seu irmão e reiniciou o seu antigo relacionamento. A política pública do seu reinado refletia a completa dependência de Roma. Suas moedas, quase sem exceção, traziam os nomes e as efígies do imperador reinante, fosse Nero, Vespasiano, Tito ou Domiciano. Ele parecia ser mais um visitante de Jerusalém do que um morador. A Agripa procurou manter uma boa relação com os judeus. Até Berenice, ela fez votos em Jerusalém, raspando a cabeça e andando descalça. Então os políticos fazem qualquer coisa para agradar as pessoas, politicamente falando, vão até numa missa, comungar, como nós vimos aí uns tempos atrás acontecendo. Então isso aqui é velho, não é de hoje que isso acontece, né? Então nós vemos isso também acontecendo. Mas havia um sentimento de indiferença. Ao invés de agradar os judeus, através de uma rápida condenação de Paulo, aqui nessa arguição, nesse interrogatório, o pai dele teria feito isso, ele satisfez sua curiosidade por meio de uma audiência. Nós vemos isso em Atos, capítulo 26, versículo 1. Em seguida, admitindo a força dos argumentos de Paulo, ele imediatamente o despediu, como nós vemos aqui em Atos 26 e versículo 28. Agripa II, ele faleceu no ano 100 depois de Cristo, no reinado do imperador Trajano, sem deixar herdeiros. E essa informação é muito importante, por quê? Porque aqui termina a dinastia perversa, a dinastia cruel dos Herodes. Então, ele não deixou herdeiro, ele morreu, e aí acabou a dinastia dos Herodes, que durou muito tempo. Agora, existem algumas interpretações para a resposta de Agripa. Paulo, por pouco você me persuade a me tornar cristão. Alguns acham que Agripa II aqui, estava mesmo quase perto de uma decisão, quase perto de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Mas alguns entendem, e a NVI, por exemplo, traduz assim: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo, você acha que num bate-papo você vai virar minha cabeça? Você vai me fazer acreditar, me tornar cristão? E lembre-se que o termo cristão era um termo pejorativo na época. Não era uma boa ideia ser cristão. Politicamente não era uma boa ideia. Um candidato político não se apresentaria diante da multidão dizendo: eu sou cristão. Ou como fez o Jimmy Carter quando estava concorrendo lá na década de 70 à presidência dos Estados Unidos. Eu sou um cristão nascido de novo. Nessa época aqui, ser cristão era um termo pejorativo, era alguém que estava à margem da sociedade, quando o cristianismo era considerado uma seita do judaísmo.
Então nós vemos que Agripa, ele entendeu a palavra, ele ouviu a verdade, mas ele recusou-se a agir em relação a isso. Ele continuava obstinado, teimoso, seu intelecto ter sido instruído e suas emoções terem sido tocadas. E isso acontece com muitas pessoas. Elas sentem, elas podem até chorar, elas se emocionam ao ouvir a verdade do Evangelho, elas percebem, elas processam na sua mente, mas ela acaba rejeitando, e isso aconteceu com Agripa aqui. Agora, Paulo está diante de autoridades, como Deus havia dito para ele. Eu vou fazer com que ele compareça diante de reis e de autoridades. E o Senhor falou isso para Ananias, lá em Atos capítulo 9, quando Ananias foi visitar Paulo lá em Damasco, e ele estava ainda com os olhos fechados, como que escamas nos olhos, por causa da sua experiência, quando uma luz muito forte veio sobre ele. Talvez Paulo um dia chegou a estar diante de Nero, não temos certeza disso. Eu me lembrei, quando preparava a mensagem, de Eduardo VI, que teve o privilégio de ouvir Hugh Latimer na Inglaterra, um puritano, um homem muito usado por Deus, um homem muito piedoso, e que era lá era o capelão, né, do palácio, e ele então repreendia, ele exortava o rei Eduardo VI. É uma bênção quando temos alguém do nosso lado assim. É muito ruim para uma igreja, para uma nação, para uma família, quando tudo corre solto. Faz o que quiser, cada um crê no que quiser. Você queria assim, que bonito. Aquele ali quer o contrário, mas é bonitinho também. Ninguém funciona assim. É muito triste para uma nação, quando uma nação não tem voz profética, quando as vozes se calam, quando as pessoas que querem falar não têm autoridade, não têm vida, não têm respaldo, e não tem nem o respaldo da palavra de Deus. É muito triste quando isso acontece. É muito triste quando um púlpito não tem uma palavra profética, uma palavra de exortação, uma palavra de corrigir a rota, porque nós erramos constantemente. Que Deus tenha misericórdia de nós. E é algo que eu tenho falado ao longo do tempo. Uma das formas de Deus demonstrar o seu aborrecimento com o povo, com uma nação, com uma igreja, é tirando-lhes a palavra. Deus não fala mais. Mas quando Deus ama, Ele envia a sua palavra. A palavra nos alimenta, a palavra nos corrige, a palavra nos aproxima dEle. A palavra de Deus cumpre o seu propósito. E o propósito de Deus, segundo a sua palavra, é sempre bom, é sempre maravilhoso. Que Deus nos ajude a caminhar assim. Nós vemos o apóstolo Paulo, o rei dos pregadores e o pregador dos reis. Ele já tinha comparecido diante do sumo sacerdote Ananias, em Atos 23. Ele compareceu diante do governador Félix, em Atos 24. Ele compareceu diante do procurador Festo, em Atos 25. E agora ele está aqui diante de Herodes Agripa II. O que é que Paulo fez? Qual foi o método que ele usou? Que estratégia Paulo empregou para entregar a sua mensagem? Primeiro, ele fala do poder das Escrituras. No versículo 22 ele diz: não dizendo nada, eu nunca disse nada, além do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então ele coloca a sua fonte de autoridade, a palavra de Deus. Não estou inventando, não estou criando coisas novas, não estou sendo criativo, como acontece hoje no mundo evangélico. É uma nojeira, dá nojo de ver o que acontece hoje. As pessoas rodopiando, rolando pelo chão, subindo parede, e um punhado de coisas tristes. Eu me lembro, uns tempo atrás, há alguns anos, um pastor, sei lá, um bispo, não sei quem foi, mas ele fez uma campanha na igreja. E ele disse: olha, eu vou distribuir laranjas aqui na igreja. Então cada um de vocês vai levar uma laranja para casa. E aí você vai orar, e você vai partir a laranja e tirar todas as sementes. E para cada semente você vai dar uma oferta de R$10. É uma loucura isso. Mas eu não achei esse homem nada inteligente. Eu teria usado mamão. Mamão ia render muito mais. Quantas? Nada inteligente. Alguém até sugeriu melancia, mas melancia é pesado para carregar. Agora o mamãozinho, ele é menor e renderia muito mais. Então é muito triste a criatividade dessa gente para ludibriar, para enganar, né?
e para trazer tanta coisa ruim. E a palavra de Deus, ela fica de lado, ela é descartada, infelizmente. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais cortante que uma espada aguda de 2 gumes, como está em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é como fogo, Jeremias 23, versículo 39. A palavra de Deus está em Jeremias 23, versículo 29, que ela é um martelo que esmiuça a penha, esmiuça a pedra, né? E eu vou aqui usar como um símbolo, o coração humano empedrado, duro, endurecido e fechado, a palavra de Deus tem poder para penetrar, para revelar, né, o plano de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Paulo usou a palavra, mas Paulo usou também o seu testemunho pessoal. E ele estava ali como um cristão. E o que é um cristão? Eu vou usar uma definição do J.I. Packer no seu livro O Conhecimento de Deus. E ele responde o que é um cristão. Um cristão é alguém que conhece e vive debaixo da palavra de Deus. É quem se submete sem reservas à palavra de Deus escrita no livro da verdade, como está lá em Daniel capítulo 10, versículo 21. O cristão crê nos ensinamentos, confia nas promessas e segue os mandamentos. Seus olhos veem o Deus da Bíblia como seu Pai e o Cristo da Bíblia como seu Salvador. Se você lhe perguntar, ele dirá que a palavra de Deus o convenceu do seu pecado e também lhe deu a garantia do perdão. Sua consciência, como a de Lutero, é cativa à palavra de Deus e ele aspira, como salmista, a pautar sua vida de acordo com a palavra de Deus. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos seus decretos. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Ensina-me os teus decretos. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Inclina o meu coração para os teus estatutos. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos. Tudo isso está lá no Salmo 119, versículos 5, 10, 26, 27, 36, 80. Por que eu estou citando os versículos? Porque parece até cansativo, porque está sendo gravado, filmado. Vai para a internet, depois a turma pode procurar. Aí vai estar à disposição para procurar. As promessas estão sempre diante do cristão, enquanto ele ora, e os preceitos estão à sua frente quando se move entre as pessoas. O cristão sabe que, além de a palavra de Deus ter sido dirigida diretamente a ele por meio das Escrituras, ela também foi proferida a fim de criar, controlar, ordenar e sustentar as coisas que o rodeiam. O universo todo é sustentado pela palavra de Deus. Claro que um cientista ateu não vai reconhecer isso, mas Hebreus capítulo 1 diz, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Entretanto, como as Escrituras lhe dizem que todas as coisas contribuem juntamente para o seu bem, a ideia de Deus ordenar todas as circunstâncias só lhe traz alegria. Ele usa a palavra de Deus como uma pedra de toque, pela qual testa as diversas ideias que lhe são apresentadas e não aceitará coisa alguma sem ter certeza da aprovação das Escrituras. Agora eu vou repetir isso para você. Porque se você não souber disso, se você não adotar essa posição, as mídias sociais vão te engolir. Você será engolido pelas mídias sociais e você vai viver em confusão. Vou repetir. O cristão não aceitará coisa alguma sem ter certeza da aprovação das Escrituras, sem a aprovação da Bíblia. A Bíblia diz não, então não serve para mim. A Bíblia aprova? Estou dentro. A Bíblia não aprova? Estou fora completamente. O cristão é alguém cujos olhos foram abertos. E isso Paulo fala no capítulo 26, eu não lia, porque eu li de uma parte só para frente, mas no versículo 18 ele diz, para isso ele me chamou, para abrir os olhos dos cegos, né? Porque os olhos precisam ser abertos. Em 2 Coríntios 4,4 a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, que Satanás fechou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Nossos olhos foram abertos. Eu sei o que é andar às cegas, você também sabe. Quando nós éramos confusos, confundidos, quando nós não críamos, quando nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos vida, não tinha alegria, nós não tínhamos paz. A vida para nós se resumia aqui.
Vai acabar aqui mesmo. Até que os nossos olhos se abriram e nós vimos a luz. Nós vimos o Senhor. O cristão é alguém que saiu das trevas para a luz. É alguém que saiu do poder de Satanás para Deus. Muitos de nós, eu creio que todos, sofremos na mão do inimigo. Fomos enganados por ele. Fomos castigados por ele. Ele é um péssimo patrão em todas as áreas. Ele não gratifica ninguém. E quando ele disfarça que ele está ajudando alguém, que ele está dando alguma coisa para alguém, é com uma intenção de uma crueldade maior ainda para com aquela vida. Só Jesus ama, só Jesus salva, só Jesus deu a sua vida por nós e ninguém mais, só Jesus. O cristão é alguém que foi purificado dos seus pecados, teve os seus pecados perdoados, ele foi santificado, como aparece em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Paulo escreveu: não vos enganeis, não se enganem, os injustos não hão de herdar o reino de Deus, e ele enumera um punhado de pecados ali. Nem os maldizentes, nem os roubadores, nem os ladrões, nem os idólatras, nem os homossexuais ativos e os homossexuais passivos, nem esse nem aquele herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vocês foram. Mas vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram santificados pelo Espírito de Deus. E eu posso acrescentar, pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho amado do Senhor. O cristão é alguém que vive em obediência a Deus. Vive em obediência a Deus. A minha oração hoje, que eu repeti muitas vezes aqui hoje, desde que cheguei de manhã, é: Senhor, ajuda-me a me humilhar diante de Ti. Eu quero Te servir com um coração humilde, quebrantado. Ajuda-me. E Paulo, ele fala, no capítulo 26, versículo 19: ó Rei, eu não fui desobediente à visão celestial. O caminho da vitória é pela obediência. O caminho da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, passa pela obediência. Mas Paulo usou uma outra coisa, ele usou os fatos do Evangelho. E ele diz: olha, o que eu estou dizendo para vocês não aconteceu num lugar escondido, não foi feito num canto que as pessoas não podiam ver, foi tudo aberto, foi tudo à tona, veio tudo ao ar livre. E o próprio Jesus falou isso diante de Pilatos: eu não falei nada escondido, eu falei pelos telhados, todo mundo sabe o que eu falei, eu não tive nenhum ensino escondido. E foi assim. O nascimento de Jesus foi proclamado aos pastores, os magos do Oriente vieram, os profetas falaram, Jesus cresceu em Nazaré, depois ele foi para Cafarnaum, a turma conhecia Jesus, não estão aqui sua mãe, não estão aqui suas irmãs, seus irmãos, não é ele o carpinteiro, filho de José, e assim por diante. Então Cristo era conhecido, e muito conhecido, Então essas coisas não aconteceram escondido. Quando Jesus curou Bartimeu, a multidão viu. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ele transformou água em vinho, não foi lá num quarto fechado, a turma no casamento percebeu. Ele multiplicou pães 2 vezes e peixe diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Cristo não precisou fazer nada escondido, nada fez escondido. Porque Ele é santo, porque Ele é puro, porque Ele é perfeito, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, é a rocha inabalável. Jesus é assim. A sua história é a história mais conhecida do mundo. O livro que fala da sua vida, das suas obras, é o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia Sagrada. Tudo às claras, não precisa esconder nada. Ele foi perseguido por Herodes. Se ele tivesse nascido escondido, Herodes não iria persegui-lo. Mas todo mundo sabia o que estava acontecendo. Seus milagres, nós vemos tudo isso. E Herodes, Agripa II, sabia disso tudo, de como seu bisavô ou avô havia perseguido Jesus, de como também o seu pai, Agripa I, o Herodes, havia também perseguido João Batista e o matou, João Batista foi decapitado. Ele sabia do que aconteceu entre Herodes e Pôncio Pilatos, que eram inimigos, e por causa do julgamento de Jesus se tornaram amigos. Ele sabia. Herodes sabia da cruz, ele sabia da ressurreição. Foi muito importante Paulo levantar essas questões. Ele sabia das profecias messiânicas do Antigo Testamento, porque Paulo pergunta para ele no versículo 26, no capítulo 26, versículo 27, você crê nos profetas, rei Agripa? Eu sei que você crê.
Olha que coisa tremenda. Eu sei que você crê. Herodes lia os profetas. Herodes Agripa lia os profetas. Conhecia muitas das escrituras do Antigo Testamento. Ele lia, ele sabia. Mas o versículo 30, versículos 30 e 31, o texto que nós lemos diz: eles se levantaram e saíram. Levantaram e saíram numa total demonstração de indiferença e de desinteresse. E olha que quem esteve diante de Agripa pregando para ele não foi um aluno da escola bíblica dominical da classe Cordeirinhos de Jesus. Foi um grande teólogo, um homem que viveu uma experiência com Deus que nós certamente não viveremos. Um homem que foi até o terceiro céu, que desvendou os mistérios de Deus na Bíblia, que revelou coisas profundas, que sistematizou, dizemos assim, a doutrina no Novo Testamento, a pena de Paulo, as revelações que Deus deu a ele. Este homem estava diante de Agripa II, e Deus poderá dizer isso para Agripa: Agripa, eu mandei para você o meu melhor, eu mandei o meu melhor. Vocês mesmos reconheceram: nossa, você sabe demais, você está doido de tanto estudar. Não, eu não deliro, eu não estou doido, eu digo palavras de vida eterna, palavras de são juízo. Isso significa que o Evangelho não é monopólio de quem é boboca, ignorante, não sabe nada na vida. Os homens sábios continuam buscando a Deus. Os homens sábios continuam buscando a Deus. Por que Agripa rejeitou? Porque ele era um rei, ele tinha muito poder. Ele não iria querer um outro rei sobre ele. Ele poderia viver debaixo do senhorio de Nero, mas não debaixo do senhorio de Cristo. E assim tem gente a fazer a mesma coisa hoje. Tem gente que adora mais um partido político do que a Deus. Tem gente que prefere viver debaixo, do látego, do chicote das drogas, do alcoolismo, do que viver debaixo do senhorio de Cristo. Tem gente que prefere a crueldade do pecado do que a liberdade que existe em Cristo Jesus. E Agripa, ele não quis, por causa disso. Ele era um rei, tinha muito poder. Ser cristão, meus irmãos, ser um cristão significa que ele se tornaria um servo. Porque toda pessoa que se diz cristã, ela é um servo de Deus, uma serva de Deus. Não tem outro caminho. Eu olho para o mundo evangélico hoje, eu fico pasmo. Eu fico pasmo de ver como pastores, bispos e outros querem ser servidos, querem ser reconhecidos, se julgam reis. Todo mundo tem que ficar abanando para eles, bajulando o tempo todo e falando bem deles o tempo todo. E tem que bajular, e quem mais bajula, mais sobe, mais recompensas vão receber. Deus nos dá a síndrome de Lúcifer. Isso é coisa de Lúcifer, querer ser exaltado. Que Deus nos livre e que Deus nos ajude a exaltar somente a Cristo, o único Senhor e Salvador, e nós devemos caminhar por aí. Ele não queria ser um servo, porque um rei faz a sua própria vontade. O servo tem que fazer a vontade do seu Senhor. A Agripa não estava disposto a mudar de rei para servo. Ele era um rei, ele tinha muitas riquezas. Talvez, eu não vou afirmar, porque eu não tenho base bíblica para isso. Será que ele tinha ouvido a palavra, aquele diálogo entre Jesus e o jovem rico? Vai e vende tudo que você tem, distribui para os pobres, vem e segue-me, e você terá um tesouro no banco Itaú? Não. E você terá um tesouro no céu. No céu. Mas ele não quis, porque ele virou escravo do dinheiro, das riquezas. Ser cristão envolve renúncia. E a palavra renúncia hoje é muito mal vista. Ela é muito repelida, rejeitada no mundo evangélico. Eu quero me tornar cristão, mas quero continuar bebendo. Eu quero me tornar cristão, mas eu vou continuar no meu relacionamento. Eu vivo com alguém e vou continuar vivendo. Eu quero ser cristão, mas eu vou continuar no pecado. Eu vou continuar nas drogas. Eu vou continuar fazendo isso, aquilo. Eu vou continuar traindo a minha esposa. Eu quero ser cristão, mas eu tenho um caso fora do casamento e eu não vou abrir mão disso. Ser cristão envolve renúncia, porque a maior de todas as renúncias foi Jesus quem fez. Está lá em Filipenses capítulo 2, ele esvaziou-se, humilhou-se, tomou a forma de servo e humilhou-se até a morte de cruz. Ninguém renunciou mais do que Jesus.
ninguém renunciou mais do que ele. E o que ele exige de nós, o que ele pede, não pede, ele exige, é algo totalmente razoável. Agripa era um rei, ele tinha grande segurança. Ele tinha as melhores roupas, as melhores comidas e uma posição confortável. Ele tinha um apoio de Roma. Tudo isso ele tinha, e renunciar a tudo isso, ele não estava preparado para isso. Mas eu creio que havia uma outra coisa que atrapalhou muito a vida de Agripa, é o amor ao pecado. Veja, a pessoa sentada ao lado de Agripa, é Berenice, sua esposa, entre aspas, né? No versículo 23. Na verdade, é a sua irmã, e ele manteve com ela um relacionamento incestuoso, então ele não está disposto a abrir mão do pecado. É o que eu vejo muito hoje. As pessoas não querem um relacionamento com Deus que venha afastar o pecado da sua vida, querem manter o pecado, mas eu vou dizer para você, pecado e vida cristã é uma mistura impossível de ser realizada. É como óleo e água, não vai se misturar. Havia uma outra coisa que atrapalhou também a Agripa, foi a covardia. Agripa é facilmente influenciado por Festo. Quando Festo, o procurador, fala: Paulo, você está louco. Você ficou louco de tanto estudar. Eles reconhecem que Paulo tem bagagem. Eles reconhecem que o seu conhecimento é vasto. Eles sabem que ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era Harvard daquela época. Eles sabem de tudo isso. Esse homem conhece muito, sabe muito. E então ele, por covardia, ele foi influenciado por Festo. E eu vou dizer, o que Festo e os oficiais aqui presentes, ou Nero, vão pensar de mim? Se eu disser: Paulo, eu estou pronto, eu gostaria de crer nesse Deus que você proclama, nesse Jesus que você anuncia, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Seria a pergunta do carcereiro de Filipe: Senhores, que devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Agora você vê a misericórdia de Deus. Paulo estava falando com um homem que vivia um relacionamento de incesto com a sua irmã, e mesmo assim o evangelho lhe foi oferecido. Lhe foi oferecido, mas ele não entrou por esse caminho. Então certamente ele se perguntou: o que Festo vai pensar? O que os oficiais aqui presentes vão pensar? O que Nero vai pensar de mim? E ele preferiu ficar com os romanos. E Paulo fala das suas algemas, estava ali acorrentado, como que algemado diante das autoridades. E um homem de Deus, com uma vida ilibada, um homem ético, um homem cheio do Espírito Santo, um homem através do qual Jesus fazia grandes milagres, maravilhas extraordinárias, de acordo com Atos 19, ele está algemado. Ele diz: Paulo, quase que você me persuade a me tornar cristão. Eu queria muito que você se tornasse cristão. Eu queria que você se tornasse como eu. Paulo disse, que você se tornasse como eu, com exceção dessas algemas, porque aí você conhecerá Cristo, aí você ouvirá a palavra de Deus, aí você vai amar o Senhor, você terá a vida eterna, você será levado às mansões celestiais quando você morrer. Foi-lhe oferecido paz, perdão, salvação, mas ele não quis. Quais foram as consequências? Culpa adicional. Eu não creio que Agripa saiu dessa audiência em paz. Eu não creio. Eu não creio de maneira alguma. Eu não creio que ele saiu tranquilo, e que ele não pensou sobre isso até o fim da sua vida. Até o fim da sua vida. Há uma informação de que ele e ela morreram lá em Pompeia por ocasião do Vesúvio. E ali eles foram, as larvas destruíram uma boa parte da população, e eles estavam entre aquela parte da população. E ele conviveu com um remorso eterno. Ele perdeu o céu. Ele garantiu o seu lugar no inferno. Ele perdeu a paz. Vale a pena viver assim? Não vale. Eu estou no Evangelho, talvez há uns 53 anos, 52 anos. Não estou por obrigação. Ninguém me força a ser crente. Eu sou cristão, eu sou crente, porque eu gosto de ser. Porque Jesus me prendeu com cordas de amor. Não botou algemas em mim. Aliás, botou. Jesus botou algemas em mim, sim. Algemas de amor. E o que me prende a Cristo é o amor que Ele tem por mim, e porque Ele me ajuda a amá-lo também.
porque se Ele não me ajudasse, eu não o amaria também. Então é maravilhoso quando nós caminhamos com Cristo numa relação de alegria, de intimidade, e a certeza de que quando nós morrermos, nós iremos vê-lo e viver com Ele para sempre. Essa é a tônica do Evangelho, essa não é apenas a nossa esperança, mas a nossa certeza. Que você não haja como Agripa, você que está aqui esta manhã, você que me ouve pela internet, que você não haja como Agripa, mas que ao ouvir o som do Evangelho, a palavra da salvação, o convite do Espírito Santo tocando, falando no seu coração, você se abra, que as escamas dos seus olhos caiam e que você receba a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, porque só Ele pode salvar. Amém, meus irmãos. Vamos curvar nossas cabeças por um momento.